Boa tarde, né? Obrigado a todos pela presença, obrigado a Terapim pelo convite e Maurício pela introdução. Bom, o tema aqui hoje é a respeito da inflação, né? Qual é a questão da batalha, quais são os desafios do ponto de vista de inflação. Bom, estamos todo mundo falando em português aqui, tudo bem, Maurício, isso? Tá. Deixa eu arrumar um pouco isso. Bom, a gente vai falar sobre inflação e depois podemos conduzir isso um pouco para, se for interesse da parte de vocês, desenvolver um pouco, inclusive na parte de juros, câmbio e atividade, bolsa, podemos abordar um pouco todos esses assuntos aí, porque a inflação como tema isolado, eu acho que até nem é o suficiente. É muito importante, é determinante dos outros, mas é mais como um determinante os outros interessam mais para a gente, né? Eu vou começar falando uma visão assim do que é as prioridades do governo. Eu vou falar primeiro, depois a gente mostra o quadro aqui, né? Eu acho que dentro desse governo, a inflação, diferente do governo do Fernando Henrique, que lidou com a estabilização e a inflação, era uma grande bandeira, e diferente do primeiro governo Lula, que lidou nos primeiros anos com uma inflação bastante forte, tinha um banco central, e mesmo o ministro, na época do ministro Palocci, muito mais conservador quanto a isso, a inflação não tem dúvida que deixou de ser uma prioridade tão grande quanto era anteriormente, né? Ela continua sendo uma prioridade, é uma coisa muito importante, eu acredito que não vai sair sob controle, mas não é uma bandeira, está longe de ser uma coisa que o governo esteja tentando controlar de uma forma muito forte. Isso, aliás, também está um pouco em linha com o que tem acontecido nos outros países. Quer dizer, tem gente, o Paul Krugman, por exemplo, acredita que a inflação deveria ser maior nos Estados Unidos, o que eu discordo, que isso aí seja uma solução muito boa, você provocar forçosamente a inflação, mas tem essa linha. Então, até existe até um certo ambiente aí mundial para isso, né? Acho que essa é a primeira prioridade do governo, é crescimento econômico, né? Em quinto lugar aparece o controle da inflação, né? A segunda prioridade aí é a manutenção do poder aquisitivo. Crescimento econômico e manutenção do poder aquisitivo. Todo esse desenvolvimento que teve na classe D, C, D e E, é uma coisa que não quer ser perdido. Quer dizer, eles querem manter esse nível de consumo que você está tendo agora e tudo mais. Então, isso é a prioridade. E continuar crescendo, mostrando um bom crescimento, né? A terceira prioridade é o aumento da competitividade. Quer dizer, existe uma percepção clara de que o câmbio está fora de lugar. Isso está atrapalhando muito a indústria, estão tendo muita pressão e dentro da cabeça deles a estratégia de desenvolvimento é necessário que você tenha uma indústria competitiva. A gente pode dar vários exemplos aí, a gente acompanha as ações e tem visto isso muito claramente. Quer dizer, o que não era um problema há uns anos atrás, quer dizer, mesmo com o dólar baixo, as empresas continuavam crescendo vendas e continuando a vender. Por quê? Por dois motivos. Porque o mercado interno estava muito forte, o câmbio não estava tão apreciado em termos reais, até em termos nominais estava, mas em termos reais não estava tão apreciado, e isso permitia com que as empresas industriais brasileiras continuassem a vender bem e ter boas margens de lucro. Eu me lembro um trimestre que a Usiminas ganhou R$ 1,4 bilhão. Ela era puramente siderurgia. Esse trimestre atual, se você tirar a parte de mineração que ela desenvolveu, o EBITDA dela, em vez de R$ 1,4 bilhão, foi R$ 70 milhões. Só para você ter uma ideia como piorou a questão da competitividade. Quer dizer, a questão está muito delicada, essa questão da competitividade. Foi uma coisa que o governo Lula deu muito pouca importância e a Dilma está dando muita importância, né? Então, inclusive, e por isso ela tomou todas as medidas de política industrial, controle de câmbios e incentivos a indústrias, via desoneração de folha e tudo mais, barreiras e tudo mais, e está promovendo uma desvalorização do câmbio, que a gente pode voltar a falar um pouco mais para frente, mas é uma coisa que a gente não sabe se já terminou esse processo. Redução de juros e spread bancários. Existe a percepção nesse governo, da equipe econômica, que a taxa de juros estava fora de lugar.
e ela está numa tarefa bastante forte de redução da taxa de juros. E a gente vai conversar um pouco o que a gente acha que vai ser esses níveis de taxa de juros. Só para comentar um fato, se você reduz a taxa de 12,5% para 8,5%, opinião assim, corrente de para quanto vai os juros, esses 4% abaixo dá uma economia, a dívida pública de 2 trilhões. Se você projetar ela para toda a dívida pública, seria uma economia de 80 bilhões. Quer dizer, é uma economia muito grande. É uma economia de pelo menos 2% do PIB adicional. Então, esse recurso pode ser gasto em investimento, aumentar a taxa de poupança, tem várias utilizações para isso. E os spreads bancários é outra batalha que ela entrou fortemente aí. E a outra preocupação dela, isso aí vai ajudar um pouco, tendo sucesso nisso, vai prejudicar os bancos, mas vai ajudar o consumo e abrir espaço para um aumento de endividamento, né? E inflação. O controle da inflação é a última prioridade dela, mas também é uma prioridade. Acho que não tem dúvida que não vai deixar de existir esse controle da inflação. Eu queria falar um pouquinho agora, que a gente vai voltar a esses temas aqui, mas falar um pouco que existia uma visão, que eu vou falar um pouco provocativamente aqui, que era um mito a respeito da inflação, né? E que esse mito é um pouco falso. Quer dizer, o mito é que se a inflação sai um pouquinho do centro da meta, nós estaríamos caminhando para uma hiperinflação. E esse mito é basicamente falso, né? Quer dizer, não é o fato de ser, em vez de ter inflação de 4,5%, se o governo trabalhar com 5,5%, 6% e chegar a 6,5%, a gente pode dizer que isso aí não é bom, não é ideal, realmente é um pouco mais arriscado, mas na vida tem que se correr alguns riscos. É possível que o governo vá por esse caminho, né? Mas isso está longe de significar que se a inflação for um pouquinho mais alta, que significa que o governo não está mais se preocupando com a inflação, que vai ser 6,5% esse ano, 7,5% o outro, 8,5%, 9,5%, e em 2014 nós vamos estar com 15% de inflação ao ano e com a economia totalmente fora de controle. Está longe de ser um cenário dessa forma. Em primeiro lugar, eu acredito que esse governo não vê uma inflação acelerada como solução. O Lula já não via isso, quer dizer, a inflação é vista como algo que perde o poder aquisitivo. Então, não há interesse que se tenha uma inflação muito grande. Perde popularidade, as pessoas se incomodam com isso, atrapalha contratos, uma série de coisas. O governo percebeu isso e essa é a opinião da sociedade. Quer dizer, a sociedade também não tem isso. Não quer isso. E mudou-se muito o mercado nos últimos 20 anos. Quer dizer, você não tem mais a percepção que você tinha antes a respeito. Primeiro, você tem muito mais controles de preços, indicadores de preço. Quer dizer, existe muito mais transparência para identificar o que está acontecendo de fato na economia, para que você possa agir caso tenha algum indicador específico que esteja saindo do controle. Quer dizer, tem muitos índices, internet, computadores, é uma coisa muito mais transparente. Você veja só o Banco Central, ele calcula os números core de várias formas, exclui câmbio, tem tradables, non-tradables. Existe uma complexidade de números aí onde você consegue identificar muito claramente onde é que está o problema da inflação. Também existe uma literatura maior e um amadurecimento maior da sociedade saber exatamente quais são as causas da inflação, né? Meu pai é economista e ele é um dos precursores aqui, descreveu primeiramente aqui identificando a inflação lá atrás do Brasil, junto com o Yoshihashi Nakano e com o pessoal da PUC do Rio, explicando como é que a inflação no Brasil é inercial e que a forma de você combater ela tinha que ser uma forma diferente da forma como vinha se tentando combater a inflação. O Pastore foi presidente do Banco Central, aumentou juros com inflação de
eu não me lembro exatamente quanto, mas eu chutaria 10% ao mês, e a inflação não baixava, não tinha jeito. Quer dizer, você tinha um componente inercial muito grande, que era explicado, que lembro o livro do Galbraith, já tinha sobre isso, o Mário Henrique Simons já tinha falado como isso, existe uma literatura a respeito disso, mas não tinha se colocado isso como uma causa principal da inflação brasileira no passado. Esse componente inercial vem sendo acompanhado e hoje é muito menor do que era antes. E, quer dizer, existe um conhecimento muito maior desse negócio, sabe-se os perigos disso, ninguém quer que isso saia sob controle. Outros tipos de inflação que a gente poderia ter, inflação de demanda, e que é uma coisa que a gente está um pouco perto disso, e choque de oferta. Né? Choque de oferta, estaríamos falando aí, principalmente, o que poderia causar um maior choque de oferta que me vem à cabeça seria petróleo. Petróleo hoje acho que representa muito menos da economia brasileira e de todas as economias dos Estados Unidos também. Então, e também não estamos vendo, ninguém está vendo nenhum choque. Aliás, tem excesso de gás nos Estados Unidos, né? Tem sobra de gás. Então está longe de ter um problema de choque de oferta. O problema de demanda, a demanda está puxada, mas na margem a demanda também está bem menor. Então acho que não existe nenhuma preocupação muito grande em relação à inflação. A gente vai falar de números e tudo mais, falar um pouco mais da conjuntura, mas antes disso eu queria falar um pouco também a respeito dos instrumentos de combate à inflação. Se puder, sou eu mesmo. Né? E eu acho que eu coloquei aqui no quadro alguns instrumentos, assim, né? Algumas coisas. Primeiro, item número 1, está falando a respeito do duration dos títulos, né? Público, quer dizer, desde o início da década de 90 foi criada a Selic com uma quase moeda, né? Com uma solução para todo mundo não sair, comprar moeda e monetizar toda a economia dentro de um ambiente de macroinflação. Até foi o André Lara Rezende que fez isso, e foi uma coisa muito útil na época. Mas depois começou a subir, isso aí virou a taxa de juros e até bastante alta. Mas esse negócio tem duration zero, então é muito ineficaz no combate à inflação. Quer dizer, isso já está sendo estudado, a academia brasileira já percebeu isso há bastante tempo, e o governo vem comprando essa ideia, e hoje eu acho que hoje está abaixo de 20%, eu tenho certeza que está por volta de 30%, talvez abaixo de 20%, esses títulos indexados à Selic. Quer dizer, a maioria dos títulos do governo está no pré, ou está indexado à inflação, com duration muito maior, que foi alongado ao longo do tempo. Então, qualquer mudança que você tenha na taxa de juros, você precisa aumentar a taxa de juros, você tem um efeito a valor presente bastante grande, e isso faz com que seja muito mais eficaz. Né? Outra questão, aí, o item 2, vamos por ordem aí, né? O orçamento, quer dizer, você tem um orçamento grande, o PIB, e que existe espaço para fazer cortes nesse orçamento. Tá? Dilma, nesses 2 anos, canetou 60 bilhões dentro desse negócio. Então, você pode, muito bem, 60 bilhões, são 1,5%, quase 2% do PIB, e então você tem condição de controlar algum problema de inflacionário dado por excesso de demanda e excesso de emprego por esse caminho. Né? Ainda em relação a isso, ligado ao orçamento, o Banco Central, o governo acabou de colocar 45 bilhões no BNDES. Quer dizer, então, o crédito do BNDES é uma coisa bastante forte e que também pode ser reduzido, pode ser controlado, para não falar também até que você tem as estatais que representam um percentual bastante grande dos gastos aí e da atividade econômica do país, que você pode controlar um pouco dessa forma. Né? E isso tudo já é sabido. Agora, a partir do final de 2010, o governo começou a testar os chamados instrumentos, as medidas macroprudenciais, que é uma coisa que já é feita em outros países, e aqui era tido como uma coisa associada a um controle de crédito que era feito no passado, que não tinha dado resultado e tudo mais. Essas medidas provaram muito eficaz. Houve muita resistência no início, é uma coisa bastante, para os bancos é uma coisa bastante prejudicial, assim, porque obriga eles a emprestar menos dinheiro, controla eles numa variável que é importante para a rentabilidade deles, mas mostrou uma forma muito eficaz. Depois de começar essas medidas macroprudenciais, eu fui dar uma olhada na China. Basicamente, a China usa exclusivamente medidas macroprudenciais para controlar a economia e controla.
A taxa de juros na China para aplicação é 3%, fixo, a inflação é 3% também, então é 0%, né? E aí para empréstimo é 6%, variando 20% abaixo ou 20% acima, não muda muito em relação a isso. E eles controlam a quantidade de crédito da atividade econômica, reduzindo ou aumentando esse crédito, né? Então é uma coisa que funciona. Para o BC deu resultados muito fortes, e eu vou mostrar assim que aconteceu. Até tem um quadro aqui, não sei se eu tenho aqui, acho que eu vou até mostrar porque eu acho que é interessante isso aqui. Esse quadro aqui, o que aconteceu com a concessão de crédito de veículos que vinha explodindo e quando vieram as medidas macroprudenciais. Deixa eu ver se eu consigo chegar nessa página. É isso aqui. Compra de veículos, aí você tem a média diária de concessão de créditos, né? Em janeiro de 2011 era 352 milhões, e vinha crescendo, é a terceira coluna, né? Fora a data, e vinha crescendo. Se você olha nos percentuais, na parte de baixo da tabela, vinha crescendo em janeiro, fevereiro e março de 2011, o crédito vinha crescendo 50%, 80%, a concessão de créditos. Desculpe, ali outubro de 2010, vieram as primeiras medidas macroprudenciais em 16 de dezembro de 2010. E vinha crescendo 50%, 80% a concessão de crédito para veículos, quer dizer, vinha crescendo de uma forma muito forte. Quando vieram as medidas, pegou metade do mês de dezembro e já pegou janeiro, fevereiro o pessoal achou que teve um impulso novo do crédito, falou, tá vendo, não funcionou esse negócio, tudo, mas depois mostrou que tinha funcionado bastante. Inclusive agora a gente está numa situação, é um quadro interessante também, que é essa coluna de concessão de veículos, para ver como vem sendo reduzido a concessão de crédito nesse setor. E aí também agora entrou outras questões aí de falta de apetite dos bancos para emprestar e inadimplência bastante alta em relação a isso, né? Mas falando a respeito de instrumentos, eu acho que é isso, quer dizer, você tem muitos instrumentos aí para combater a inflação, quer dizer, o governo sentindo que há uma necessidade, ele vai usar, e o primeiro instrumento que, a nossa opinião, que ele vai usar é esse tipo de coisa, quer dizer, se ele achar que precisa, ele vai controlar o crédito. Eu acho que não está precisando agora, quer dizer, os dados de inadimplência estão subindo, a inadimplência vai subir até julho, agosto, setembro, os bancos já estão admitindo isso, eles falavam lá atrás que a inadimplência ia cair, ia estar caindo a partir do terceiro trimestre desse ano, terceiro, quarto trimestre, não caiu, continuou subindo, e ainda continua subindo, e agora com taxa de juros mais baixa, acho que tem uma tendência também eles ficarem um pouco mais conservadores, que tem menos gordura para queimar, e então eu não estou vendo isso como um problema. Mas isso aí está no arsenal de medidas que o governo pode tomar também para controlar a inflação. Então, assim, não faltam instrumentos, né? Vamos falar aí a respeito de perspectivas aí, né? Eu acho que uma coisa que eu reparei há um tempinho atrás, recentemente, é que o modelo do BC, no último relatório de inflação, indicava que no cenário de referência, com uma taxa de câmbio de 1,75 e com uma taxa de juros de 1,90, você tinha uma inflação de 4,4%. Depois disso saiu o IPCA de março, que veio 0,21%. Eu não me lembro qual era a estimativa que o mercado tinha em relação ao IPCA de março, mas era bem acima disso, eu diria um 0,20 acima disso, talvez, né? Quer dizer, então, depois desse IPCA de março, é muito provável que a estimativa do governo em relação à inflação tenha caído dos 4,40%, e logo depois daquilo, se ele colocasse aquilo no modelo, provavelmente ia dar abaixo de 4%, alguma coisa disso. O que mudou? Mudou também o câmbio, não estava mais 1,75, estava 1,88. Então, elas por elas, né, o recado é que o Banco Central, no meu entender, ele, apesar do mercado estar com uma perspectiva de inflação aí na faixa o consenso de mercado é 5,2%, tem um quadrinho sobre isso aqui, se a gente quiser podemos ver aqui, na página 9. Né? Na página 9, aquele IPCA 2012 ali, está por volta de 5%, mas você já vê uma queda, ali tem uma certa oscilação ali no final,
quer dizer, vem caindo a perspectiva aí do mercado para 2012, e o Banco Central tem uma visão de que, vamos ver, daqui a pouco ele fala sobre isso, que a inflação está por volta do centro da meta. Quer dizer, isso aí abre espaço para ele derrubar, para ele manter a taxa baixa e derrubar mais os juros. Ontem saiu o Manteiga dizendo também que a Fazenda tem a inflação para eles no modelo deles, no modelo dele, está em 4,5%. Quer dizer, então na visão deles aí a inflação está bem no centro da meta, né? Agora, o que a gente olha em termos a níveis mundiais? As commodities estão caindo, isso está contribuindo para a inflação. O algodão caiu 50% esse ano. A inflação em março, em vestuário, veio uma inflação baixa, negativa na parte de vestuário. O que não caiu são os preços do petróleo, os preços do milho, que caíram muito pouco, e os preços da soja. Já tem algumas matérias assim, informando que, no caso da soja, a tendência é que haja um plantio muito grande de soja nos Estados Unidos com os preços atuais, porque a rentabilidade está muito maior que qualquer outra cultura, então a tendência seria de queda também nesses preços. Não tem nada que indique para a gente, no nosso cenário, o cenário que a gente trabalha dentro da empresa, de que o mercado que indique que os preços de commodities vão se acelerar. Os Estados Unidos estão num momento bom de crescimento, mas com uma tendência, na nossa visão, de pós-eleição voltar a crescer menos. O nível de deleverage dos Estados Unidos, o que ocorreu até hoje, nesses 4 anos desde a crise, foi na faixa de 15%, enquanto que na Suécia, na década de 90, quando teve uma crise semelhante, o deleverage foi de 45%. Na Europa, o deleverage foi próximo nos principais países, que é na Espanha e na Irlanda, o deleverage foi na faixa de 10%. Que a gente teria, o endividamento do consumidor ainda está acima de 100% em todos esses países. Quer dizer, a gente teria que ver um deleverage bastante grande ainda nesses países para que a gente pudesse ver um aumento de demanda novamente, né? Então, Estados Unidos, deleverage vai continuar a ocorrer, que vai manter Estados Unidos e Europa com uma demanda e um consumidor bastante retraído. No caso da Europa, agora você tem o problema dos governos aí, que estão também tendo que fazer ajustes bastante fortes, que também vai reduzir bastante a demanda. E a China tem alguns problemas específicos, em particular, eu diria, a parte de construção, que está tendo uma desaceleração significativa aí na parte de construção, basicamente pelas restrições que eles colocaram e não retiraram na parte de construção de casas, limitando a apenas uma segunda casa para cada pessoa. E isso tirou a demanda e pegou as empresas também no contrapé, que as empresas estavam muito investidas, as empresas construtoras, incorporadoras, estavam alavancadas esperando que retirasse essa demanda e continuaram construindo bastante forte para poder vender. Agora elas estão com estoque, com dívida, sem poder construir. Então a China também com alguns pequenos problemas aí, a gente não espera nenhum hard landing dentro do negócio, mas espera que tem uma certa dificuldade quer dizer, que não contribua muito em alguns setores que são importantes para o Brasil, que é o setor de minério de ferro e o minério e aço, né? Então, assim, mas para a questão de inflação aqui em particular, o que a gente vê é que commodities deve ser uma coisa e o crescimento mundial, quer dizer, a inflação importada de fora, deve ser uma coisa que contribui para manter a inflação baixa também. O que vai na linha de acreditar que talvez as projeções aí para a inflação para este ano estejam um pouco altas, né? Realmente saiu ontem, anteontem, o IPCA 15, aí mostrando um fator um pouco mais alto, quer dizer, serviço continua bastante acelerado e é uma tendência que já vem há algum tempo, mas vem desacelerando, ó. Tem ali o IPCA não comercializáveis, aquilo basicamente é serviço, contra o comercializáveis, que está ali os dois gráficos de baixo, é 3,41 contra 7,37. Quer dizer, você tem aí nessa parte de serviço, já teve alguma desaceleração. Então, acho que esse IPCA que a gente está vendo aí é uma coisa mais pontual. É possível, em resumo, é possível que a gente veja um número, é possível que o governo esteja certo e o mercado esteja um pouco
exagerado aí nessa política, né? Bom, inflação interessa para a gente também porque leva ao que está acontecendo aí nos juros, né? O Brasil já faz vários anos, acho que o Palocci comemorou isso há uns anos atrás, o nível de risco do Brasil já caiu significativamente, acho que 100 e poucos basis points, se eu não me engano, não tenho acompanhado isso, porque realmente não faz muita diferença, mas quer dizer, você tem risco muito baixo. E o motivo que você tem risco muito baixo é porque, diferente de qualquer país do mundo, aí, a gente pode escolher qual país, mas a gente vai encontrar todos os países, com exceção da Suíça, com uma taxa de endividamento de 70% do PIB e com déficit fiscal variando de 3% a 8%. Né? E o Brasil tem uma taxa de endividamento da dívida consolidada na faixa muito mais baixa que isso, quer dizer, na faixa de 30%, na faixa de 40%. Né? A gente pode ver aqui, tem um quadro sobre isso também que vale a pena olhar. Né? Quer dizer, você vem caindo, saiu de 60% do PIB em 2003 e está em 40%. E ainda por cima tem uma posição de reservas muito grande, né? Acho que 360 bilhões de reservas, onde você ganha 80 bilhões de reais praticamente, se você desvalorizar o câmbio mais 10%. Você ganha no sentido de você ter uma redução da sua dívida líquida. Então, ele tem uma situação muito confortável e, apesar da taxa de juros no Brasil ter caído consideravelmente, o diferencial, uma coisa muito interessante, que o diferencial de juros do Brasil para o resto do mundo se manteve bastante alto. Quer dizer, historicamente, vamos chutar alguns números aqui, a gente tinha um juro real de 7% no Brasil e 2% lá fora. Agora, atualmente, você tem um juro real lá fora negativo de 3%, ou de 2% negativo, como queira. A inflação nos Estados Unidos está pelo menos 3%. Então, ou está 3%, vai. Então, você tem uma taxa de juros real negativa de 3%, e você tem aqui, uma taxa de juros reais positiva de 3%. Então, o diferencial de juros, forçando um pouco o argumento, aumentou. Para ser um pouco mais fair, se mantém o diferencial de juros. Sendo que a gente caminhou toda essa ladeira abaixo aí, em termos de melhoria de indicadores, você está com crescimento, tem uma série de fatores bastante positivos. Então, de fato, havia espaço para o governo reduzir os juros. Isso aí é um movimento aí que a gente, dentro da nossa gestão nos fundos macro, tivemos ganho com esse tipo de aposta, e outros gestores também tiveram ganho. Era uma coisa relativamente previsível, e o governo da Dilma já vinha falando que tinha um objetivo de reduzir esses juros, e ele está fazendo. Né? Quanto de espaço tem? Você conversa, isso não tem consenso, mas já não tinha consenso a 9%, quando estava 10%, tinha gente que achava que deveria parar por aí. A opinião um pouco pessoal que eu tenho sobre isso é que existe espaço aí facilmente para eles baixarem esses juros ainda mais. E você pode trocar um pouco de instrumento, mas esses juros Selic deveria ser um juros de curto prazo, que ele pode ter, em termos reais, um valor até abaixo de 2%. Você pode ter uma taxa de juros média real de 2%, 3%, e essa taxa de curto prazo, que é uma taxa de liquidez, pode ser até abaixo de 2%. Então, a impressão que tem é que quando desaparecerem os empecilhos para ter uma queda maior dos juros, esse juro vai para 8,5%, e se 8,5% tudo bem, vai para 8%, se 8% tudo bem, vai para 7,5% até. Eu não apostaria em 7,5% agora. Esperaria um pouquinho mais de indicadores a respeito disso e ver como é que se comporta todas as outras variáveis macroeconômicas. Mas eu acho que não tem muita dúvida. Seria uma surpresa se o juro não for para 8,5%. Não tenho dúvida a respeito disso. A curva de juros também, não sei se eu tenho aqui a curva de juros, mas ela indica que os juros vão subir nos próximos, aqui não está claro isso, mas os juros não vão subir nos próximos meses, quer dizer, a partir de final de 2013 e tal, o juro começa a subir. Isso aí também não está claro. Acho que, claro, depende do que pode acontecer com commodities, com tudo isso, mas, voltando àqueles quadros iniciais, o primeiro instrumento que eles vão usar para controlar a inflação vai ser medida macroprudencial. O segundo instrumento é capaz ainda de fazerem mais um ajuste fiscal, se for o caso. Se houver espaço, tal, tudo. Depois sobe o juros, vão subir os juros. A política desse governo não é ter juros altos, é ter juros muito baixos.
Quer dizer, eu diria que é uma mudança de paradigma. Vai dar certo? Eu não sei. Não juro que vai dar certo. Tudo indica que em parte vai dar certo e tem dado certo, né? O Banco Central da Turquia reduziu bem fortemente, levou essa taxa de juros que era de 15%, acho que levou para 5%. A inflação 5,5%, 5,75%, a inflação estava em 6%. Agora parece que a inflação começou a subir lá, eles estão tendo que correr atrás, aí não acompanhei mais recentemente. Mas assim, levou para uma taxa praticamente negativa. E a turma ali parece que se fala, olha um para o outro e vê o que o outro está fazendo, as coisas boas, sejam coisas boas ou coisas ruins, um está olhando muito o que está acontecendo lá também. E parece ser mais esse o modelo que a gente está seguindo, né? Em relação a uma variável também importante macroeconômica, é o câmbio, né? E isso aí, essa queda da taxa de juros, abriu espaço para eles elevarem o piso. A gente viu na semana passada o câmbio a 1,88 e o Banco Central comprando. Ontem eu brinquei lá no escritório dizendo que hoje estava um dia bom para o Banco Central comprar. Eu li um relatório hoje que o Banco Central de fato comprou. Não sei se está nos jornais hoje, mas o Banco Central de fato comprou. Quer dizer, o Banco Central está agindo para subir esse câmbio. O Pastore, que foi economista também, que está sempre falando, estava no jornal ontem falando, puxa, a gente não sabe, mas é bem possível que o Banco Central queira uma taxa de câmbio a 1,90 ou acima de 1,90. Eu acho que isso aí virou... esses preços atuais estão mais próximos do piso do que o governo quer com o câmbio do que com o teto da banda, né? E a grande mudança que você teve é que quando ele interviu entre 1,90 e 1,95 lá atrás, no final do ano passado, era mais você tinha uma preocupação grande com a inflação. Como a inflação caiu, os commodities continuaram caindo e tudo mais, abriu espaço para eles tentarem colocar o câmbio num lugar melhor, em vez de ficar fazendo tanta pirotecnia para tentar melhorar a competitividade e ganhar 1%, 2% aqui e ali dentro desse negócio, né? Então, eu vou só um quadrinho que tem de resumo aqui, que fala o que eu acho que eu já falei, e é isso, né? Quer dizer, a inflação, na minha visão, a visão nossa lá da empresa não deve ficar acima de 5,5 e pode ficar um pouco acima da meta, mas não muito fortemente. A Selic pode continuar caindo, 7,5, 8,5. Não é uma aposta muito grande não, nessa queda da Selic para 7,5 não. Mas a gente acha que o juro real vai continuar caindo. E a gente acha que vai continuar, que a taxa de câmbio vai continuar crescendo. E o que vai acontecer é que existe um certo consenso aí que a economia vai estar crescendo muito forte no segundo semestre. Bom, pode ser por ignorância da minha parte, mas eu não vi ainda isso aí acontecer. Eu estou vendo a inadimplência bastante alta, o crédito bastante restrito, ainda diminuindo, e os indicadores do PIB atuais mostrando queda. O último dado o IBC-BR lá de fevereiro mostrou uma queda de 0,23. Quer dizer, não vejo por onde você vai ter um crescimento muito grande da atividade, porque você continua importando, as importações continuam fortes, de bens de consumo e tudo mais, e o crédito acabou, aparentemente. Então, o crédito acabou, o comprometimento de renda está bastante grande. Então, acho que você vai ter mais um ano de crescimento bastante modesto. Aí, não vejo isso aí crescendo os 4,5, nem os 3,5, acho que nem mesmo os 3,5 do Banco Central. Está bem difícil, você teria que estar crescendo 5, 6% aí no segundo semestre, que eu não vejo motivo para isso. A não ser, claro, que mude todo o cenário mundial, se dê uma solução para a Europa e tudo mais. Agora, do ponto de vista a gente fala algumas coisas assim que... Eu tenho alguns clientes, né, almoçamos com um que me perguntou na semana passada, inclusive, almocei com ele hoje, me perguntou, bom, e como é que ficam as viúvas? Né, porque essa taxa de juros baixa e tudo mais. Tem muita gente preocupada, é uma coisa nova, é uma coisa que... É uma convenção da sociedade, essa taxa de juros, né? Bom, mas a Dilma está tentando mudar, está querendo mudar essa convenção da sociedade. Eu acho que vai haver muito mais espaço aí para crescimento, para investimento. Se
se for pelo caminho, pelo cenário que a gente está construindo, vai ter muito mais espaço para crescimento, para aumento de capacidade, melhora da infraestrutura, melhora em hotéis, estradas, restaurantes e tudo mais, que vai ficar muito mais barato investir, vai ter muito mais crédito para esse tipo de coisa, e vão ter outros benefícios aí para a sociedade, que são bastante claros. E para investidores tem outras oportunidades, né? Tem gente aí que eu vi fazendo empréstimo aí para incorporador a IPCA mais 14, IPCA mais, enfim, taxas até muito mais altas que isso, dando empréstimo pontos. Quer dizer, tem outras oportunidades aí de investimento. Na própria bolsa hoje você tem uma quantidade de papéis. É fácil? Não. Aliás, uma boa parte do meu trabalho, ficar procurando empresas boas para investir onde você tem um bom potencial de crescimento. Mas eu acho que vai ter dinheiro, vai ter que migrar para a bolsa, e um cenário de juros mais baixo vai ficar mais fácil essas empresas também tomarem dinheiro e investirem. Tem uma série de benefícios. E há bastante oportunidade para ganhar dinheiro. Na bolsa, em geral, hoje já há bastante oportunidade para ganhar dinheiro. O que não há não há oportunidade para ganhar dinheiro na Petro, ou talvez na Vale, na minha modesta opinião. Aí. Quer dizer, em algumas ações em particular não tem, nas big caps, basicamente, tem pouca oportunidade para ganhar dinheiro, porque elas estão sofrendo muita influência ou macroeconômica ou influência do governo. Então tem pouca oportunidade para ganhar nessas. Mas todo um outro cenário aí de empresas ligadas ao consumo doméstico, infraestrutura, educação, saúde, varejo, etc. e tudo mais, indústria, inclusive, estão falando um negócio desse, de alguma forma, em termos relativos, beneficia um pouco a indústria, que tem condição de ganharem dinheiro, e são empresas, na verdade, que estão nadando de braçada nos seus mercados, porque houve um grande aumento da renda, e esse aumento da renda não foi acompanhado de um número muito maior de novos players. Quer dizer, quem se beneficiou de todo esse novo mercado que existiu foram as empresas que já estavam aí. Então tem coisas muito interessantes nesse sentido. Se eu tiver algum tempo, eu gostaria de abrir um pouquinho para a pergunta. Né? Tem tempo. Tá, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tem um ali. Tem aqui. Obrigado. No ponto 3 e 4, para mim, fica meio confuso, porque... O ponto 3 e 4? A taxa de câmbio quer dizer que o real vai depreciar? Eu acho que sim. Mas isso não vai favorecer as exportações? Vai. Isso é bom, né? Mas tem, então, outro fator que faz penalizar as exportações, no ponto 4. Será modesta, o ambiente externo favorece as importações de penalidade. Quer dizer, o momento atual, as exportações estão sendo penalizadas, principalmente porque 60%, aparentemente está paradoxal aí, né? Mas não acontece. Quer dizer, o que eu estou dizendo aí é que basicamente o que está acontecendo hoje, eu não tenho um quadro aqui, mas que mostra o crescimento das importações. Deixa eu ver se eu tenho esse quadro. É um quadro bastante interessante. Bom, tem vários aqui, mas esse aqui... Deixa eu ver se eu tenho esse. Esse aqui eu quero mostrar para vocês. Acho que vale a pena. Bom, tem bastante para mostrar, mas vamos lá. O que está acontecendo é as exportações, os termos de troca estão piorando novamente. Essas barrinhas caindo aí. Isso aí faz com que as importações, o câmbio ainda está muito valorizado, as importações estão crescendo a uma taxa muito alta. Eu acredito que, em termos de quantum, estão crescendo na faixa de 20%, e bens de consumo está crescendo mais que isso, até. E já cresceu enormemente a importação de bens de consumo, e continua crescendo. Não tem nenhum bem de consumo que vale a pena produzir aqui no Brasil em relação a outros lugares. Assim. Tem muito pouca coisa que vale a pena, está muito pouco competitivo. Então, o que vem assegurando esse saldo comercial bastante grande é um crescimento, principalmente em preços de exportação. Agora, o que está acontecendo é que os preços das exportações pararam de subir e estão caindo um pouco. Aí.
E as exportações de commodities e tudo mais são 60% da pauta hoje. Então, o que está acontecendo é que, no cenário atual, a fotografia é o item 4. As importações estão subindo e as exportações estão sendo penalizadas, inclusive por causa dessa queda dos termos de troca, né? A balança comercial agora em março foi o que foi, mas a balança com a China, inclusive, teria sido uma queda. A gente estaria com queda de exportações em relação à China, mas houve uma antecipação da safra de soja na China, e por isso não houve queda em relação à China. Senão estaria decrescendo as suas exportações para a China, enquanto as suas importações da China continuam crescendo, a taxas bastante elevadas. Historicamente, as duas estavam crescendo uma taxa alta. Então, quer dizer, a situação atual é uma situação relativamente preocupante. A taxa de câmbio já depreciou, em minha modesta opinião, eu acho que o governo tem interesse que isso se deprecie mais ainda, dentro de um limite, isso aí do nosso tema principal aqui, que é combate à inflação, né? Tem interesse em desvalorize mais, porque eu acho que essa desvalorização que ocorreu não é suficiente. Eu não digo para ter uma estratégia, para virar uma China, nem um Japão, nem uma Coreia, mas não é suficiente nem para você estancar um pouco esse crescimento das importações, né? Obrigado, Rodrigo.